Olha esse dado. Numa única safra, a de 2021-2022, o Rio Grande do Sul chegou a perder quase 10 milhões de toneladas de soja, tudo por causa de um único fenômeno climático. A grande questão é, qual foi? E mais importante, né? Como é que a gente sabe qual deles representa o maior risco para a lavoura? Nessa análise, a gente vai desvendar de vez como o El Niño e a Laninha mexem com a agricultura brasileira. E olha, a resposta pode surpreender. Ok, vamos lá. O nosso roteiro de hoje é bem direto. Primeiro, a gente vai entender o custo real do clima. Depois, diferenciar de vez El Niño e Laninha. Mapear como eles agem pelo Brasil, ver quais culturas sofrem mais, dar uma olhada na previsão para 2026 e, claro, fechar com estratégias práticas para o campo. Para a gente entender o tamanho do que está em jogo, não tem nada melhor do que começar com um número. Um número que mostra uma perda histórica bem real para o agronegócio aqui do Brasil. Exatamente. E esse número, 9 milhões de toneladas, é impressionante. Foi a segunda grande quebra de safra lá no estado, muito, mas muito abaixo da colheita anterior, que tinha sido de 19,5 milhões de toneladas. Basicamente, a gente está falando de uma perda de mais da metade do que era esperado. Então, a resposta para isso está num fenômeno climático muito poderoso e que sempre volta e que alterou completamente o regime de chuvas, castigando o sul com uma seca daquelas. E para a gente saber qual foi, a gente precisa olhar para o grande motor do clima, que fica lá no Oceano Pacífico. Então vamos direto para isso. Chegou a hora de desmistificar essas forças que estão por trás de tantos impactos, o El Niño e a Laninha. Esse sistema que o pessoal chama de ENOS é, sem exagero, o modulador de clima mais potente do planeta. E essas mudanças dele entre a fase quente e a fria é que ditam os padrões de tempo no mundo todo. E o Brasil, claro, sente esses efeitos de forma muito, muito direta. E a diferença central é até bem simples de entender. O El Niño é o aquecimento anormal da superfície do Pacífico. Já a Laninha é o contrário, é o resfriamento. Só que essa simples mudança de temperatura, nossa, ela desencadeia uma cascata gigantesca de alterações na atmosfera. E o que é muito interessante de ver aqui é como essas condições opostas lá no oceano criam efeitos totalmente invertidos aqui no Brasil. Repara só, onde o El Niño traz chuva demais, como lá no sul, a Laninha traz seca. Já no Nordeste, o padrão se inverte completamente. É um verdadeiro espelho climático. Pois é, então, o ponto crucial agora é a gente entender como esses fenômenos globais viram clima local, sabe? Porque o impacto não é o mesmo no Brasil inteiro, de jeito nenhum. Exatamente. A região sul é a que sente os impactos de forma mais direta e oposta mesmo. Ela vai de um extremo de chuva com o El Niño para uma seca devastadora com a Laninha. E foi justamente a Laninha a responsável por aquela perda gigantesca de 9 milhões de toneladas que a gente falou lá no começo. E essa frase de um agricultor gaúcho, ela resume uma lição valiosíssima aprendida com essa Laninha mais severa. A importância de manejar o solo para criar resiliência. A umidade virou um bem precioso e o negócio é saber como guardar essa umidade no solo. Já no cinturão central do país, os dois fenômenos atrapalham a regularidade das chuvas. Só que a Laninha é especialmente perigosa, viu? Principalmente para a safrinha de milho, porque ela traz períodos secos mais longos, bem em momentos críticos para a cultura se desenvolver. E olha que interessante, o padrão se inverte de novo quando a gente olha para o norte e nordeste. Lá, a Laninha costuma ser boa, trazendo chuvas mais regulares, enquanto o El Niño é quase sinônimo de seca forte e maior risco de queimadas. É um cenário completamente diferente do que a gente vê no sul. Bom, agora que a gente já entendeu esse mapa dos impactos, vamos focar nas culturas. Como é que a soja, o milho, o trigo e as outras lavouras reagem a essas pressões do clima? A vulnerabilidade muda bastante. E isso leva a gente para um ponto que não é muito óbvio, sabe? Principalmente para os produtores de trigo lá do sul. Muita gente acha que a seca é sempre o pior inimigo, mas para o trigo a história é um pouco diferente. Pois é, os dados não mentem. Para o trigo, o excesso de chuva que vem com o El Niño é bem mais prejudicial do que a seca da Laninha. Aumenta muito o risco de doenças de fungo, o acamamento das plantas, ou seja, para o trigo no sul, o El Niño é a maior ameaça. Agora, para a soja, o timing da seca é tudo. Se falta água bem na germinação e no florescimento, que são as fases-chave do desenvolvimento, as perdas são irreversíveis. O estresse hídrico da Laninha, bem nessas fases, compromete todo o potencial produtivo da lavoura.
E esse número aqui mostra bem a dimensão do estrago. A produtividade pode ser cortada pela metade por causa da falta de água da Laninha. Foi exatamente isso que a gente viu acontecer nas últimas safras no sul do país. E por falar em próximas safras, vamos olhar um pouco para frente. O que é que os modelos climáticos estão prevendo para o segundo semestre de 2026? O alerta está ligado. As previsões dos principais centros de clima do mundo, como a NOAA, lá dos Estados Unidos, e o CEMADEM, aqui no Brasil, mostram um consenso muito forte. Tem mais de 80% de chance de um El Niño de moderado a forte se formando. E o que isso significa na prática, no campo? Significa que o produtor precisa se preparar para uma virada de chave completa no cenário recente. O desafio para o trigo no sul deixa de ser a seca e passa a ser o excesso de umidade. Para a soja, até pode ter umidade para plantar, mas a chuva demais pode acabar atrasando tudo. O cenário muda radicalmente. Mas o ponto crucial é o seguinte: com essa previsão na mão, a gente ganha a capacidade de planejar e de diminuir os riscos. A informação é, sem dúvida, a principal ferramenta do produtor hoje em dia. Exato. E esses 3 passos são bem práticos e, olha, fundamentais. Primeiro, adaptar o manejo do solo para a nova condição que está vindo. Segundo, monitorar sem parar as previsões para ajustar o timing das operações. E terceiro, avaliar o seguro como uma rede de segurança financeira. A preparação é a chave de tudo. Essa pergunta é a reflexão que fica. A adaptação proativa deixou de ser uma opção, né? Hoje ela é uma parte essencial para ter sucesso no campo. É isso aí, fica um recado. Hoje, planejar não é mais uma vantagem competitiva, é uma necessidade para continuar produzindo.